Bom dia, como vai? Bom dia, prazer muito grande falar mais uma vez com vocês. Prazer é nosso. Deputado, o governo realmente vai ter que deixar para 2018? Não há tempo hábil e também apoio necessário para a discussão da reforma ainda nesse ano? Olha, eu tenho como relator dessa proposta de dizer que, com muita tristeza, que infelizmente até agora não conseguimos derrotar o lobby do funcionalismo público, que vem perseverando em manter privilégios, uma vez que a reforma, ela nesse momento, ela está direcionada em toda a sua força para acabar com esses privilégios absurdos que existem no Brasil. Eu quero mais uma vez usar os microfones dessa grande emissora, que é a Jovem Pan, para dizer para vocês o seguinte: não é justo, não é razoável que eu, porque sou deputado, possa me aposentar ganhando 33 mil reais e que o mesmo valha para o juiz, para o promotor, para o advogado da União, enquanto que 98% dos brasileiros, porque não são funcionários públicos, só podem se aposentar ganhando 5.531 reais. Isso é uma diferença, isso é um privilégio que não existe em lugar nenhum do planeta, só no Brasil. Nós conseguimos, por incrível que pareça, transformar a Previdência Social do país no maior sistema de transferência de renda do pobre para o rico que existe no planeta. E isso está quebrando o Brasil. Mas, infelizmente, é um lobby poderoso e alguns deputados se acovardam diante dessa realidade. Tem medo de juiz, tem medo de promotor, tem medo do funcionalismo. E não votam o que é necessário para o país. Dizem que sabem que a reforma é importante, muitos dizem que a reforma é importante, mas que não votam porque ano que vem tem eleição. Então, mas é importante que se diga, estamos melhorando, estamos avançando. E eu ainda acredito que teremos no começo do ano que vem condição de votar. Mas a palavra que está hoje no Jornal o Globo, na Folha de São Paulo, colocada pelo nosso presidente Rodrigo Maia, que eu quero aqui destacar, um grande brasileiro, que tem feito um belíssimo trabalho em defesa das reformas, particularmente em defesa da reforma da Previdência, tem sido um grande presidente da Câmara. A palavra de Rodrigo hoje, dizendo que ainda faltam muitos votos, é verdadeira, infelizmente. E nós, nesse momento, eu não vejo, como relator que está lá no centro das articulações, eu não vejo condição ainda de aprovarmos, de termos os 308 votos necessários para aprovarmos a reforma da Previdência. Deputado, bom dia, Marco Antônio Villa, deputado. Ô, professor, tudo bem? Tudo bem. O senhor imputa ao lobby dos funcionários públicos a razão da não aprovação e não votação, né, da reforma agora. O senhor não acha que não é um certo exagero nesse sentido de que ao menos a leitura que os deputados têm, preocupado cada um com a sua reeleição, e isso faz parte da democracia, é de que isso atinge também aqueles que não são funcionários públicos? O senhor não acha que também não passa por isso? Porque seria dar uma importância, acho eu, não sei se estou enganado, uma importância excessiva ao lobby dos funcionários públicos. Afinal, são 513 deputados. O governo vai ter muita dificuldade de obter o quórum necessário para aprovar essa medida. Quer dizer, não é porque ela atinge em parte os funcionários públicos, mas atinge o conjunto daqueles que se aposentam? Professor, se nós fizermos uma análise apurada do projeto, veremos que não há absolutamente nenhum artigo que atinja as classes menos favorecidas, que atinja os pobres. Eu até posso dizer que no começo, quando o projeto original, sim, ele sugeria que houvesse uma mudança na idade do trabalhador rural. O trabalhador rural que eu me refiro é o trabalhador da propriedade familiar, da agricultura familiar, que é realmente um sujeito que tem uma vida muito sofrida, porque quem trabalha em uma pequena propriedade é um cidadão que não tem uma renda fixa ao final do mês, que trabalha sábado, domingo, dia santo, feriado, e que nunca tira férias, porque ele todo dia tem que cumprir as atividades necessárias lá na sua pequena propriedade, etc. Hoje esse cidadão se aposenta com 55 anos quando mulher, 60 quando homem, e não paga praticamente o INSS e precisa contribuir que precisa prestar contas, né, com a contribuição, mas prestar contas ao INSS durante 15 anos. Isso havia uma proposta inicial de mudança. Depois, nós excluímos totalmente, 100%, a questão do trabalhador rural, ou seja, fica exatamente como é hoje, não muda nada. A mesma coisa para o BPC. O
benefício de prestação continuada, que é o benefício que o governo paga para pessoas deficientes, ou então pessoas que atingem 65 anos, vão pagar a Previdência e recebem um salário mínimo. O governo propõe algumas mudanças. Retiramos tudo que diz respeito à BPC, o BPC continua exatamente como é hoje. Depois nós mudamos também o tempo de contribuição exigido para o trabalhador urbano que se aposenta com salário mínimo, para 15 anos, mantendo exatamente como é hoje. Não há nenhuma mudança na vida das pessoas mais pobres. O que existe, de fato, é uma ação contra os privilégios. Eu repito, não podemos continuar admitindo a ideia de que eu possa me aposentar ganhando 33 mil reais e 98, eu como juiz, promotores, altos funcionários públicos, e quem não ganha 33, que ganha 10, ganha 20, ganha 25, etc. E os outros brasileiros todos só possam ganhar 5.531 reais. Eu vou lhe dar um dado, professor, para o senhor ter noção do tamanho desse lobby. Eu, como relator, eu me disponho naturalmente a receber todas as categorias que me procuram lá no Congresso Nacional para falar sobre a reforma. Eu, para não dizer que não fui procurado por ninguém, por exemplo, os trabalhadores rurais, o presidente da FETAG esteve comigo uma vez, o presidente da FETAG. Sindicato nenhum de trabalhadores, de operários, que trabalham na indústria, me procuraram. Agora, todo santo dia chega no meu gabinete 10, 15, 20 pedidos de associações do funcionalismo público pedindo audiências e vão lá para forçar a garantia dos seus privilégios. E digo mais, isso que tá sendo feito é uma condição que, se é feita comigo, que sou relator, obviamente que é estendida a todos os outros deputados. E, infelizmente, existem aqueles que se acovardam diante disso. É lamentável. Mas o que existe hoje é uma derrota dos direitos coletivos contra os privilégios. Sim. Porque, eu repito, o sistema previdenciário do Brasil, além de destruir as nossas finanças, do país como um todo, acabar com qualquer possibilidade de investimento, nós temos também o maior sistema de transferência de renda do pobre para o rico. Essa que é a realidade. Perfeito, deputado. Mas também, deputado, eu acho que duas observações. A primeira, entre o projeto que o governo enviou para a Câmara dos Deputados, do qual o senhor é relator da comissão, e o projeto de agora, houve uma melhora considerável. O senhor mesmo já listou uma série de modificações. Quer dizer, o projeto original atingia os mais pobres também, né? O senhor deu o exemplo do trabalhador rural aí, que foi um bom exemplo. Também não há, no caso da Previdência, uma transferência de renda, uma espécie de renda mínima também para os mais pobres, e que isso entra na conta da Previdência, que poderia entrar em outra conta que não fosse da Previdência? Eu não vejo isso. Eu enxergo que tudo isso realmente é Previdência, porque esse valor que eu estou lhe dizendo, o Brasil esse ano gastará com a Previdência Social 750 bilhões de reais. 750 bilhões de reais. Isso aí está incluindo todos os pagamentos de pensões e aposentadorias, apenas pensões e aposentadorias. Isso é Previdência Social. Não tem outro nome. A Bolsa Família não está nessa conta, os gastos com saúde não estão nessa conta. Quando a gente fala que o Brasil gastará esse ano de 2017 750 bilhões de reais com a Previdência Social, que significa 1 bilhão a cada 12 horas. 1 bi a cada 12 horas. Sim. Isso significa pagamento de pensões e aposentadorias. Agora, o que realmente cria um desequilíbrio muito grande é o seguinte: desses 750 bilhões, nós temos cerca de 29 milhões de brasileiros, 29 milhões consumindo 500 bilhões, ou seja, 2/3 dos 750. Sim. E apenas 700 mil brasileiros recebendo 250 bilhões. Mas, deputado, desculpe só interrompê-lo. O senhor falou em vários privilégios. E os privilégios dos políticos, como é que fica? Nós estamos com a PEC acabando totalmente com qualquer possibilidade de alguém receber aposentadorias acima do teto do INSS. E isso inclui a todos os brasileiros, inclusive os deputados. Vereadores, senadores, deputados estaduais, todos? Todos. Ninguém, a partir dessa PEC, poderá se aposentar depois das regras de transição, porque, claro, quem está na regra de transição tem que ter um tratamento aí que componha uma média
aí ponderada dos seus salários, pagos até hoje, mas a partir de agora, quem entrar no serviço público, quem conquistar um mandato, ninguém poderá se aposentar com mais do que R$ 5.531. O senhor teme não ser reeleito? Absolutamente. Mas, sobretudo, professor, quero dizer uma coisa, eu não faço essa conta. Eu acho que o emprego de deputado é um dos piores do mundo, pelo menos para pessoas como eu, que faz isso por vocação. Quer dizer, você, como emprego, é muito ruim. Você tem, do ponto de vista da realização pessoal, uma satisfação muito grande. Eu gosto de fazer política, acho que tenho vocação para isso e me dedico muito ao meu mandato. Agora, eu não nasci deputado nem quero morrer deputado. Mas uma coisa é certa, enquanto deputado eu for, o meu mandato valerá para que eu defenda aquilo que eu acho correto. E jamais abriria minha boca ou daria um voto pensando se a consequência desse voto será me dar um voto a mais ou a menos numa próxima eleição. O meu voto na Câmara dos Deputados é de acordo com o que eu penso que seja melhor para o Brasil. E assim eu continuarei até o último dia que eu for deputado. Deputado, voltando ao tema. Deputado, voltando ao tema, a questão do funcionalismo, os privilégios, que não se compõe apenas da aposentadoria integral. No curso da vida, o funcionário tem uma série de privilégios que o trabalhador comum não tem. Sei lá, os aumentos quinquenais, tem uma série. Eu imaginava que esses privilégios existiam porque o funcionário não deveria ter o direito de greve. Tem alguma relação ou pode aparecer essa relação, deputado? Olha, isso do direito de greve não é da relação previdenciária que não é da PEC. Sim, não é. Está relacionado nos direitos do trabalho. Mas, veja só, você, que é um jornalista, pode ser demitido amanhã, não é verdade? Certo. Se você e qualquer outro funcionário, eu estou aqui agora no centro de São Paulo, olha aqui essa cidade que é a locomotiva do nosso país, veja aqui tantos prédios de escritório, etc., nesse momento estou aqui na Vila Olímpia, percebi as pessoas indo trabalhar e olho para essas pessoas todas, qualquer um que eu estou vendo aqui, amanhã pode ser demitido. O funcionário público não. O funcionário público ele tem a estabilidade, não pode ser demitido. E os casos são absurdos. Por exemplo, eu vi essa semana a história de uma funcionária pública que teve a infelicidade do filho nascer com uma deficiência visual, né? Bom, essa pessoa foi na justiça e conquistou o direito de só trabalhar um turno. Ela só trabalha um turno. Ela recebe um salário relativamente alto, a média brasileira. Teve essa infelicidade do filho ter nascido com uma deficiência visual. E ela foi na justiça e conseguiu o direito de trabalhar só um turno. Eu lhe pergunto, algum funcionário, que eu estou vendo aqui trabalhar, algum funcionário do Brasil conseguiria isso? Não. É porque é aquela história de enxergar o poder público, como a gente chama lá no Nordeste, a viúva. A viúva porque é aquela imagem de que o marido morreu e aquele patrimônio fica ali para ser dilapidado. Então é a impressão que se tem do governo. O governo não, é diferente. Okay. As pessoas podem receber e não trabalhar, ter estabilidade, se o sujeito não for trabalhar, não pode ser demitido e por aí vai. É um monte de privilégios que cria duas situações de brasileiros, os que não são funcionários públicos e os que são. E isso está sobretudo exposto e colocado na Previdência, onde você chegou ao cúmulo de que quem é funcionário público pode se aposentar com um salário quase 7 vezes maior do que o teto de quem se aposenta na iniciativa privada. Deputado. Isso é um absurdo. Só um país subdesenvolvido nas suas relações internas e democráticas pode admitir um absurdo desse. Mas o pior é que estamos perdendo a guerra para mudar isso no Congresso Nacional. Deputado Arthur Maia, relator da reforma da Previdência, mais uma vez, obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã, bom fim de semana, até a próxima. Eu é que agradeço a vocês, mas quero dizer uma coisa, perseveraremos na luta. Eu ainda tenho esperança que consigamos dobrar essa gente, vencer essa batalha, e se não vai ser agora, ainda tenho esperança de que no ano que vem, no começo do ano que vem, ainda tenhamos a oportunidade de votar a reforma para democratizar as relações de previdenciárias no Brasil. Um forte abraço a vocês e muito obrigado. Obrigado.